Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. Vamos meditar a palavra de Deus, Marcos capítulo 1, versículo 29 a 39. Convido você a enviar essa meditação de hoje para muitas pessoas que estão precisando ouvir essa mensagem. Diga aqui nos comentários o que tocou em você essa palavra. Diga amém, diga alguma palavra, mas principalmente compartilhe, porque muita gente está precisando. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças, expulsou muitos demônios e não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Meu irmão e minha irmã, como é bonito o evangelho de hoje, a gente ouvir o desgaste de Jesus pela salvação das almas. Eu gostaria que você se atentasse a algumas coisas aqui. Preste atenção. Eu vou meio que ler de novo, mas explicando para você. Veja, Jesus saiu da sinagoga, um lugar então de oração, de pregação da palavra. Então ele já saiu da sinagoga, foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. Então na sinagoga, muitas vezes ele ensinava na sinagoga. Então você imagina, vai vendo a agenda, olha a agenda de Jesus. Porque às vezes a gente reclama da nossa agenda, da nossa correria. Olha a agenda de Jesus. Numa época onde não tinha carros, onde não tinha celulares, não tinha nada. Então ele sai da sinagoga e vai para a casa de Simão e André. Ao chegar lá, o que ele encontra? Ele encontra a sogra de Simão de cama, com febre. O que ele faz? Cura a sogra de Pedro. Então, mas veja, entenda que onde ele chega, ele tem trabalho. Ele tem o que fazer, ele não tem descanso. Ele já chegou na casa de Pedro, olha, a sogra está doente, ele cura a sogra de Pedro. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. Veja, imagina isso, todos os doentes vindo para Jesus, todos os endemoniados vindo para Jesus. Olha o trabalho, olha a agenda de Jesus. Veja, olha esse versículo, a cidade inteira se reuniu em frente da casa de Jesus. Meu Deus do céu, a cidade inteira. Olha a agenda, repito, olha a agenda de Jesus. Jesus então foi curando muitas pessoas de diversas doenças, expulsou muitos demônios. Só que é aqui que eu quero que você preste atenção. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Aqui é algo muito importante. Veja que ele escolhe a madrugada, talvez porque era a hora que as pessoas dormiam e era talvez o único sossego que ele tinha para rezar. Essa é uma das graças, minha gente, de a gente rezar na madrugada. Quem acompanha o Frei sabe que a gente tem rezado às 4 horas da manhã, toda sexta-feira, por exemplo, às 4 horas da manhã, quando chegam as quaresmas todos os dias. E o que as pessoas às vezes relatam é isso, rezar às 4 da manhã é o horário que não chega o WhatsApp, é o lugar onde todo mundo está dormindo. Jesus rezava na madrugada, talvez um pouco por causa disso, porque ele queria ficar sozinho. Então a madrugada ele tem esta intimidade, é a hora de ficar sozinho. Então veja, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar. Então veja, ele amava estar com as pessoas, mas ele precisava fugir das pessoas para estar sozinho e rezar com seu Pai. E veja, ele não tinha folga não. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Cadê Jesus? Veja, Jesus tinha fugido mesmo. Jesus saiu sem ninguém ver, porque eles não sabem onde Jesus está. Então veja, foram à procura. Onde que está? Todos, quando o encontraram, talvez, quanto tempo demorou para encontrar Jesus? Quando o encontraram, disseram: todos estão te procurando.
Todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E Jesus fala: sim, eu vou pregar, mas agora eu vou pregar em outro lugar, que esse povo já me escutou. Eu vou para outro lugar, que eu tenho que pregar. Eu vim para isso. Mas veja, Jesus não vai pregar sem antes se abastecer. O que Jesus está nos ensinando? Que a oração, ela é a base para a nossa missão. Qual é o nosso problema? Às vezes também, como Jesus, nós temos uma agenda lotada, só que nós não damos a pausa para a oração. E aí, meu irmão e minha irmã, a nossa vida vira uma bola de neve. A gente vai se dando muito mal nessa história. Ah, mas é porque não deu tempo de rezar, então acordemos de madrugada para rezar. Mas não se pode deixar a oração por causa dos muitos afazeres. E qual é o nosso erro? Porque tenho muitos afazeres, não deu tempo de rezar. Eu não posso abandonar a vida de oração por causa dos muitos afazeres. Por quê? A vida de oração, ela é a base para eu ir bem nos meus muitos afazeres. Então veja, é como se Jesus estivesse se abastecendo. Fisicamente, espiritualmente, ele está se abastecendo de madrugada. Quando procuram ele, ele já está abastecido. E aí fala: vamos de novo, vamos pregar, foi para isso que eu vim. Meu irmão e minha irmã, esse aqui é um grande segredo, mas que muita gente desconhece. E você precisa aprender esse segredo. A oração é a base de tudo. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.